E o alienígena pequenininho ainda estava lá. Ele estava me encarando. Você está assistindo Contatos Imediatos, Oceania. Discos voadores e invasões alienígenas já foram matéria de ficção científica. Não são mais. Tá indo contra o vento. O vento tá a 120 nós oeste. Eu não sei o que é. Eu não tenho uma explicação para dizer o que é esse objeto. Mas na Oceania, os avistamentos de OVNIs não são eventos isolados. Acontecem quase diariamente. Eu não faço ideia do que é aquilo. Austrália e Nova Zelândia. Países isolados em meio ao oceano todo azul. São locais tentadores para um primeiro contato. Já vi coisas estranhas na minha vida, mas isso é o mais bizarro. Chamam de disco voador, chamam de OVNI, chamam de UAP. Uma coisa é certa, não era um avião. Usando relatos de testemunhas oculares. Parecia um disco voador. E comentários de especialistas. Era uma prova física. Agora, pela primeira vez, os encontros de OVNIs do hemisfério sul são investigados. É um OVNI mesmo, olha. Está acontecendo alguma coisa que pode mudar o que sabemos sobre nosso universo? A primeira investigação nos levou à Oceania, ao estreito entre a costa da Austrália e a Tasmânia, ao Estreito de Bass. Este corpo de água traiçoeiro é considerado o Triângulo das Bermudas australiano. É implacável e perigoso. Muitos marinheiros e pilotos desapareceram aqui. E é onde aconteceu um dos maiores mistérios australianos da aviação. O desaparecimento em 1978 do jovem piloto civil Frederick Valentich. Foi um voo que terminou numa intrigante ligação de rádio. Está pairando e não é uma aeronave. É esta ligação somada a outros eventos extraordinários que convenceu os investigadores de OVNIs de que Frederick foi vítima de um encontro fatal com um OVNI. A perda de contato de rádio. Ele nunca foi encontrado e nem o seu avião. Ele praticamente desapareceu do nada. Nesta investigação, revizemos o voo final dele. Falamos com uma testemunha-chave, analisamos a gravação em áudio e recontamos a história da perspectiva dos investigadores que estudam este caso há anos. Eles apresentam um argumento convincente de crime extraterrestre. Delta Sierra Juliet. Nenhum voo conhecido. O pesquisador de OVNIs Bill Choker estudou as provas. Está muito claro. Depois do estudo aprofundado do que ocorreu naquela noite, no fim de semana, que alguma coisa muito estranha aconteceu. Muitas coisas foram relatadas, todos os tipos de coisas que sugerem uma fortíssima possibilidade de que o desaparecimento de Frederick foi por causa de um encontro imediato com um OVNI. O investigador de OVNIs George Simpson tem uma ligação pessoal com o caso. Em 1978, o jovem George estava no quintal dos seus pais, a algumas ruas do aeroporto onde Frederick decolou. E ele viu o avião passar. Ele passou bem em cima da casa dos meus pais e tenho interesse no caso Valentich, desde o dia em que ocorreu, porque eu vi o que aconteceu com o avião naquele dia. Desde então, ele embarcou numa cruzada pessoal para elucidar o que aconteceu com Fred. O que fez esse caso se destacar foi o fato de que é um piloto relatando o avistamento de um OVNI enquanto pilotava o avião. E depois, ele, o OVNI e o avião todos sumiram. O especialista em OVNIs Jamie Leonard analisou a última conversa de Fred. O aspecto espantoso deste caso é que temos um áudio claro. E ele afirmou que o que estava vendo não era uma aeronave, era um objeto anômalo. O que aconteceu com Fred?
Nossa investigação começou no dia 21 de outubro de 1978, na manhã do seu voo. Curiosamente, quando isso aconteceu, eu tinha a mesma idade de Frederick Valentich. Quando ele desapareceu, nascemos no mesmo ano. Ele era apenas alguns meses mais velho que eu. Ele queria tirar licença comercial e não queria fazer nada ou dizer nada que pudesse pôr em risco sua futura carreira. Aos 20 anos, Fred havia planejado uma viagem de pesca pela costa. Parecia uma ótima ideia para aumentar horas de voo. Ele alugou um Cessna, um avião leve e confiável, para voar de Moorabbin até a ilha King, mais ou menos na metade do caminho entre a Austrália e a Tasmânia. O engenheiro de manutenção de aeronaves Mike Hodges fez uma revisão completa antes da decolagem. Eu era engenheiro de manutenção de aeronaves, habilitado em 1978 e fui eu que revisei o motor do avião de Fred Valentich antes daquele seu voo fatal. Eu não conheci o Fred antes desse dia específico, mas durante esse dia, o Fred foi até a porta do hangar e ficou lá me observando trabalhar. Ele estava pensando sobre a confiabilidade do avião. Então ele perguntou, o motor vai falhar? Tenho que me preocupar com alguma coisa? Vou sofrer um acidente? Mike avaliou Fred como um piloto cuidadoso e sensato, preocupado com a segurança de um Cessna e o voo até a ilha King. O Fred perguntou se podia sentar no banco da direita do avião e se poderia me observar trabalhando. Eu não tive que fazer nenhum ajuste no motor. O Cessna 182 é um avião muito confiável. Depois que Fred preparou o Cessna para decolar, Mike voltou para a casa dele naquele fim de semana. Mike não tinha motivos para pensar que nunca mais veria Fred. A rota de voo de Fred começava no aeroporto de Moorabbin, em Melbourne, e cruzava o Estreito de Bass. Embora o Estreito de Bass seja famoso por suas condições de voo desafiadoras, as condições naquela noite eram boas, com céu limpo. Fred devia fazer contato via rádio ao chegar ao Cabo Otway, a cerca de 120 quilômetros ou 75 milhas do seu destino, a Ilha King. Ao chegar lá, ele apenas disse: DSJ Melbourne, estou no Cabo Otway, seguindo para a Ilha King. Isso foi comprovado. E mais ou menos 6 minutos depois disso, ele entrou em contato com o controle de tráfego e disse: Melbourne, aqui é o Delta Sierra Juliet. Existe alguma rota conhecida abaixo de 5.000? Nenhum voo conhecido. É que parece que tem uma aeronave grande abaixo de 5.000. Que tipo de aeronave é? Não sei dizer. Tem 4 luzes brilhantes. Parece farol de pouso. Fred teve companhia inesperada naquela noite? O que ele estava vendo? O que ele estava descrevendo? Melbourne, aqui é o Delta Sierra Juliet. A aeronave acabou de passar sobre mim a pelo menos 1.000 pés de distância. E o Steve respondeu: entendido. E é uma aeronave grande, você confirma? E a resposta foi: não sei, por causa da velocidade em que está. Tem alguma aeronave da Força Aérea na região? Nenhuma aeronave conhecida na região. Parece que está fazendo algum tipo de jogo. Está voando em cima de mim. Melbourne, Delta Sierra Juliet. Não é uma aeronave. Poderia descrever a aeronave? Tem formato alongado e voa em alta velocidade. O Fred pensou: essa coisa está voando tão rápido que poderia ser um caça da Força Aérea que eu não estou sabendo. Mas ele recebeu a resposta: não tem nenhuma aeronave na sua região. E aí, novamente, ele falou alguns minutos depois: agora está na minha frente, Melbourne. E qual é o tamanho desse objeto? Melbourne, parece que está parado. O que estou fazendo agora é orbitar. E essa coisa está orbitando em cima de mim também. Tem uma luz verde. Enquanto ele falava, surgiu um barulho esquisito no rádio, tipo um som de interferência no fundo. Um tipo de som contínuo, fazendo clique sempre que ele falava. Muito esquisito. Melbourne, essa aeronave estranha está pairando em cima de mim de novo.
Fred não conseguiu entender qual era a intenção desse objeto. A velocidade estava além do seu entendimento. Na torre de controle, o controlador de tráfego aéreo Steve Roby estava tentando compreender o que Fred estava vendo e onde ele estava. Ele falou para Fred aguardar. Qual é a sua altitude? E ele respondeu, minha altitude é de 4.500, 4500. Então o Steve falou, você confirma que não consegue identificar a aeronave? Ele disse sim, afirmativo. De imediato, sem hesitar, certo, positivo, aguarde. O que você faria se fosse um piloto voando no meio de algum lugar e ouvisse aguarde? O que você faria com essa coisa voando ao seu redor? Então ele decidiu voar em círculos. Então Fred disse Delta Sierra Juliet. Não é uma aeronave, é... Aí ele não falou nada porque provavelmente não conseguiu pensar em palavras para descrever. Ele não sabia o que era essa coisa voando ao redor. Então Steve disse Delta Sierra Juliet, entendido. E qual é o tamanho desse objeto? Fred não falou qual era o tamanho do objeto. Em vez disso, afirmou que estava sob ameaça. Melbourne, ele está se aproximando agora pelo leste. Parece que está me perseguindo. Valente te disse que o objeto emitia uma luz verde, o que é muito similar com muitos casos militares. Um deles foi levado à ONU no final da década de 70, quando uma luz verde foi lançada nos pilotos de helicóptero, pilotos militares de helicóptero. Então, ele estava sob essa luz verde. O cockpit estava banhado por essa luz verde. Daí ele disse Delta Sierra Juliet. Ele desapareceu. Frederick estava voando em círculos, mas não sabia onde o objeto estava. Não conseguia ver em nenhum lugar. Ele desapareceu. O controlador de tráfego aéreo Steve tentou entender se Fred ainda conseguia ver a aeronave. Ele voava em círculo e agora precisava saber onde estava. Por estar voando em círculos, ele não sabia onde estava o norte ou o sul. Ele disse, norte, sul, aproximando agora pelo sudoeste. Então ele tinha que se orientar novamente, dar uma olhada na bússola para ver onde estava, porque ele queria ir até a Ilha King. Então, a aeronave não identificada reapareceu. Melbourne, aquela aeronave estranha está pairando sobre mim de novo. Está pairando e não é uma aeronave. Ele confirmou de novo que não era uma coisa familiar para ele, era desconhecida. E ele ainda estava tentando ir à Ilha King. E a próxima coisa que ele disse foi Delta Sierra Juliet, Melbourne. Foi a última coisa que ele disse. A comunicação de Steve com Fred foi encerrada repentinamente. Fred ficou em silêncio. Mas o que pôde ser ouvido no microfone aberto foi um barulho metálico pulsante incomum que durou 17 segundos. A gravação em áudio durou ao todo 6 minutos, até Frederick Valentich e seu avião desaparecerem. O Steve tentou contactar o Fred algumas vezes e não obteve resposta. Então, eles entraram na chamada fase de alerta porque agora sabiam que não tinham resposta do avião e tinham que ir procurá-lo. Ele tinha 150 horas de experiência. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia pilotar. Ele não estava desorientado enquanto voava para a Ilha King. Era um voo bem rotineiro. Ele não bebeu, não era de beber. Era um piloto competente e eu acho que qualquer outro piloto jovem que estivesse no mesmo lugar, na mesma hora como ele, ia ter o mesmo fim. Então, temos condições de voo perfeitas, um avião que estava com mecânica ótima, um piloto responsável, experiente e plenamente em controle. Como isso poderia ter dado errado? As notícias desse evento se espalharam como o vento. Foi noticiado na TV e jornais do mundo inteiro. E como resultado, todo mundo tinha uma opinião sobre o que ocorreu com Frederick Valentich e seu avião. Muitas teorias extravagantes surgiram, tentando descartar a teoria de ser um OVNI, como suicídio e sequestro de avião. No entanto, a mais popular foi que Fred estava voando de cabeça para baixo, desorientado e colidiu com a água. A pesquisa de George Simpson mostrou que isso era impossível. A ideia de que ele estava de ponta cabeça não se sustenta, porque
O Cessna é projetado para ser um avião de treinamento. Quando se aprende a pilotar, aprende com o Cessna. É um dos aviões mais seguros. Ele tende a voar reto e horizontal. Não dá para inverter o avião, não dá para voar de ponta cabeça. Ele tenta se corrigir se virar de ponta cabeça. E outro detalhe é que tudo acontece quando se está de ponta cabeça. Você fica preso pelo cinto de segurança. Você percebe que está de ponta cabeça, não passaria despercebido. É que nem balançar para cima e virar de ponta cabeça no balanço. Você sabe quando está de cabeça para baixo. O barulho metálico durou 17 segundos. O dedo dele tinha que ficar apertando o botão do microfone por esses 17 segundos para o avião transmitir, caso contrário, não ficaria gravado. E de onde ele estava geograficamente até a torre de recepção, existe a curvatura da Terra e existem algumas montanhas. Se ele estivesse abaixo de 2.000 pés, o sinal de radar teria sido cortado. Ele ainda devia estar na altura que ele havia informado anteriormente. Caso contrário, ele não conseguiria o sinal de rádio por causa da geografia. Se você observar o terreno, as montanhas teriam bloqueado o sinal se ele estivesse a menos de 2.000 pés. Então, o fato de que essa gravação existe com esse barulho significa que ele não estava perto da água. Um fato não muito conhecido é que muitas pessoas alegaram ter visto uma aeronave estranha na região perto do momento do desaparecimento de Fred. Uma delas, sem querer, até tirou uma foto. Eu vi sobre Melbourne. Outras pessoas viram perto do Cabo Otway. E um homem que estava lá não viu, mas ouviu a aeronave passar. Ele estava lá tirando fotos do pôr do sol. Mais ou menos um mês depois, ele revelou as fotos, mas ele sabia onde ele estava e o horário quando tirou as fotos. E temos esse objeto muito estranho na foto e coincide com o horário quando Fred passou por lá. Mas essa imagem é incrível, é uma foto incrível, porque foi minutos antes de o Fred passar voando por aqui e é identificável. Não é um objeto com formato simétrico, é assimétrico. É esquisito, estranho, parece que está saindo vapor dele. Parece ter umas áreas brilhantes, que nem estrelas no céu ao redor dele, de um lado. Ele colocou numa posição firme, estava clicando no obturador a cada 30 segundos. Então, não fez nenhum barulho, ele não ouviu, não olhou para cima, não viu. A câmera estava focando o infinito. Não apareceu nada igual a isso nas fotos anteriores nem posteriores. E essa coisa apareceu lá e desapareceu. Então, em um minuto, essa coisa surgiu e sumiu. É um objeto bastante peculiar. E coincide com o objeto que o Fred não conseguia descrever nesta região. O fotógrafo achou que essa linda foto do pôr do sol tinha sido estragada quando foi revelar o negativo. Aí, ele foi reclamar com as pessoas que revelaram que tinha alguma coisa no negativo que não deveria estar lá. Elas conferiram e disseram, não tem nada de errado com o nosso equipamento, não tem nada errado com o seu filme. Vá embora. George defende a teoria de que o avião de Fred se juntou com o objeto. E essa última parte da gravação prova isso. Esse barulho foi liberado para o público em produções feitas anteriormente. Esse barulho dá para você ouvir na internet, é muito estranho. É um som meio pulsante, metálico. Acho que, pelo que sabemos agora e não sabíamos antes, é o som da hélice batendo na lateral desse objeto estranho. Enquanto investigava outro caso, o pesquisador de OVNIs Bill Chalker se deparou com uma história fantástica de um fazendeiro de Adelaide, que corrobora com a teoria de George Simpson. Ele descreveu ter ouvido um barulho alto e achou que vinha do trator. Ele parou e percebeu que não era do trator. Aí ele viu que estava na sombra. Ele olhou para cima e viu um objeto imenso, um objeto enorme, que parecia estar com problemas. Teve a impressão de que havia um tipo de óleo, alguma coisa caindo dele. E parecia estar, de alguma forma, em apuros. E aí ele ficou meio em pânico. Saiu do trator, correu para sair da sombra do objeto.
olhou para cima e então, naquele momento, o objeto estava rodando. E ele viu, preso ao lado do OVNI, um avião Cessna inteiro, preso na lateral do OVNI. É uma informação maluca, mas ele voltou ao trator e marcou o número ou o nome que estava na lateral do avião, na pintura do trator. E confirmou que era o número do avião, do Valentity. E depois o objeto desapareceu em direção das montanhas. Com que frequência você já ouviu isso? Todo mundo ouve falar de OVNIs ou discos voadores, mas não ouvimos falar de aviões presos na lateral de um OVNI grande. Isso não acontece. Mas esse fazendeiro falou que era isso. E ele leu o número de identificação do avião. Agora, essa história é maluca, mas é contada por Bill Chalker, que é um pesquisador de OVNIs muito respeitado. Como nem o avião, nem o corpo de Fred foram encontrados, ninguém pode afirmar com certeza o que aconteceu naquele dia fatídico no Estreito de Bass. Isso destaca o fato de que tudo pode acontecer quando se está no ar voando. Essas coisas são reais e estão por aí e, sabe, não é fruto da sua imaginação. Nenhum vestígio de Fred ou de seu avião jamais foi encontrado. Até hoje, o desaparecimento de Fred Valentich é um dos maiores mistérios da aviação australiana. Na costa da ilha sul da Nova Zelândia, cercada por montanhas, encontra-se a cidade de Christchurch. A ilha sul da Nova Zelândia tem um dos céus noturnos menos poluídos do planeta. Também desfruta de relativamente pouco tráfego aéreo civil e militar. Mas está sujeita a terremotos fatais. E teorias recentes sugerem que a atividade sísmica pode atrair fenômenos aéreos não identificados. Em um fim de semana de dezembro de 1980, Brian Greenrod, um mentor e líder de negócios extremamente gabaritado, foi abalado. Mas não por causa de um terremoto. Meu nome é Brian Greenrod e eu tive um encontro extraordinário que ocorreu durante o fim de semana e foi testemunhado por centenas de pessoas da cidade de Christchurch. A minha experiência foi durante 3 noites. Começou na noite de sexta. Era uma noite de verão. Eu gostava de dirigir meu carro para organizar meus pensamentos, esse tipo de coisa. Aí peguei a autoestrada saindo de Christchurch e indo para o norte. E uma luz forte na minha visão periférica chamou a minha atenção. Ela me atraiu porque não estava piscando. Os aviões sempre piscam e era apenas uma luz forte. Então eu momentaneamente olhei e vi essa coisa com janelas e eu falei, uau! E eu lembro que eu saí com o carro para o acostamento. Era de cascalho. Dei meia volta, porque eu vi que estava se movendo para lá, eu dei meia volta e entrei na estrada rural. E à medida que eu andava naquela estrada, a luz cruzou, parou e ficou pairando no meio de um estábulo, que é a imagem que eu tenho aqui atrás. Eu encostei o carro de frente para ela e aí eu saí inclinando contra a porta e falando, uau, coisas assim. E eu fiquei parado, boquiaberto. E eu me lembro de falar, nossa, esfregar os olhos. E lá estava aquela coisa pairando no ar do tamanho de um sobrado com 3 janelas, 3 andares. E me lembrou a sede do governo em formato de colmeia na Nova Zelândia. E eu fiquei observando com bastante atenção aquelas janelas. Eu esperava testemunhar algumas ações, algum movimento ou alguma coisa andando na frente da janela, mas por aqueles 15 minutos eu observei com muita atenção, mas não vi nada. O encontro de Brian foi único, e ele teve 15 minutos para observar a nave de perto, sem que ela se mexesse. A experiência foi tão profunda que ele pediu que seu artista reproduzisse a visão para ele. Era uma cor metálica suave de luz. Embora essa imagem atrás de mim seja uma luz branca, grande e forte, não era assim. Era uma luz branca difusa e totalmente silenciosa, nenhum barulhinho. Eu lembro que eu pensei, não tem escapamentos em forma de V saindo dessa coisa? Como será que ela faz isso? Entende? Esse foi
o meu pensamento ingênuo não tem escapamento. Que tipo de motor ela tem? O pesquisador de OVNIs Roger Stankovich viu semelhanças incríveis no movimento de OVNIs no decorrer dos anos e refletiu sobre os sistemas de propulsão. Isso sugere que as tecnologias são extremamente avançadas e não temos nada na Terra para podermos replicar coisas desse tipo. Muitos desses veículos enviados não têm superfície de voo e também não têm nem o que chamamos de assinatura. Isso significa que não existe prova de combustível consumido e nem calor que tenha sido emitido. E isso parece quase impossível ou mágico para nós, mas é o que nós vemos. E então estamos observando uma coisa que está muito distante em termos tecnológicos, que pode estar até milhões de anos à frente do que temos. O que achei interessante foi que meu cérebro tentou negar isso. Então eu estava sentado lá falando, isso não é real, não é real. E depois isso me intrigou, mas no momento foi o que aconteceu. Eu me lembro de me beliscar e falar, eu não estou sonhando. Esfreguei os olhos, olha, ele está aí, ele está aí. Não foi tipo, nossa, deve ser um OVNI. Não era um OVNI, era uma espaçonave. E uma hora eu pensei, eu vou dar sinal de luz com o carro. Não vou. Nesse momento eu pensei, eu não sei como eu vou saber se são do bem ou coisa do tipo. Daí lentamente ela começou a se mover para a cidade. E eu a persegui até as montanhas atrás de Christchurch, as chamadas Cashmere Hills. E foi quando ela subiu até o topo, não muito longe da estrada que chega até o topo. Eu persegui até as montanhas pensando, será que vai pousar? Na verdade eu fui atrás e dirigi pelas montanhas e tinha algumas casas. Uma hora eu saí do carro, vi uma luz e pensei, talvez fosse um joguinho para tentar fazer mais. Ele subiu no topo da montanha e não pousou e eu falei, tá bom, caramba. Aí enfim eu fui embora, eu dividi a casa com outras 3 pessoas. E eu cheguei falando, vocês não vão acreditar no que eu acabei de ver. E eles responderam, uau! Eles não deixaram de acreditar em mim. Eu estava tão animado que não dava para eles não acreditarem. Éramos todos amigos. Aposto que fizeram um boletim de ocorrência, porque não dá para uma coisa dessas cruzar a cidade, mesmo à noite, sem ninguém relatar depois. Mas, na verdade, eu não conferi nenhum boletim daquela noite. Daí, na noite seguinte, no sábado, eu estava com a minha namorada, por acaso. Eu não lembro porque estava no sopé daquelas montanhas. A gente estava indo na casa de alguém, estava passando por uma estrada calma, estava escuro. E, de repente, bem na frente do para-brisa do carro, surgiu um formato escuro e enorme, do tamanho de um campo de futebol, no mínimo, se não for mais. Aí eu falei, uau, eu já estava preparado para isso pela noite anterior. A minha namorada falou, olha! Aí a gente parou o carro, saiu e observou essa coisa enorme no meio do céu, do tamanho de um campo de futebol. Eu fiquei totalmente espantado e eu liguei o rádio e comecei a ouvir as notícias. Outras pessoas também viram essa coisa na cidade, então eu fui direto para onde ela estava. Era na foz do rio ao norte de Christchurch. A gente dirigiu até lá, onde estavam 3 velhos amigos pescadores, o mais jovem de uns 25 anos. A gente parou perto da foz e perguntou, vocês viram alguma coisa? Uma coisa grande passando por aqui? Uou, a gente viu sim, a gente viu essa coisa passando e ela ficou em cima da gente. De repente começou a soltar faíscas e aí, tchum, sumiu no céu. Interessante, e perguntei, ouviram alguma coisa? Aí ele ligou o rádio e enviou um chamado. Logo, as notícias começaram a chegar na rádio. Várias estações de rádio estavam recebendo relatos desse avistamento, dessa coisa sobre a cidade. Então, foi muito incrível. Acho que foi no domingo que saiu um artigo pequeno no jornal sobre esses relatos. E a essa altura, depois de contar para meus amigos e ver essa coisa passar, sabe, com a publicidade pela cidade, eles falaram assim, e aí, o que é que a gente pode fazer? A gente entrou no carro e subiu a montanha até o mesmo lugar onde ela apareceu, porque ela tinha vindo do mesmo lugar para onde a outra tinha ido. Então a gente foi lá e eu fiquei sem palavras. Tinha pessoas para todo lado com binóculo, telescópio, cestas de piquenique.
esperando essa coisa voltar. Era meio difícil, mas estavam esperando voltar. Então, essa foi, sabe, a cereja do bolo para mim e para os meus amigos naquele momento. Então, essa sequência de eventos, eu vendo de perto, depois a enorme nave-mãe cruzando a cidade, e depois, na noite seguinte, centenas de pessoas da cidade lá fora esperando ver isso de novo, foi uma baita experiência. Esse evento de Christchurch foi incomum, porque várias testemunhas fidedignas presenciaram. Mas a imprensa da Nova Zelândia trabalhou rápido para dar uma explicação. Uma semana depois, esse evento foi considerado como reflexos de barcos de pescadores no mar. E saiu nos jornais, tudo isso está documentado. Discutindo com outras testemunhas, Brian descobriu que com eventos como esse, é fácil convencer as pessoas de que elas não viram o que viram. Se esforçaram muito para dissuadir as pessoas. Tentaram apresentar outros motivos para o que testemunharam. Esse evento não foi agradável para eles. Principalmente porque o condicionamento na sociedade é que você seja ridicularizado. A extrapolação da sua experiência era grande demais para algumas pessoas contemplarem. Quando se pensa nisso, como pensei nesses 40 anos, muda toda a sua visão da nossa posição e da vida neste enorme universo. Eu tenho um ritual agora. Antes de dormir, sempre dou uma olhada nas estrelas. Sempre faço isso, vejo vários satélites, mas nunca mais vi nada como aquilo. Eu espero ainda nesta vida, na minha vida, que eu veja, que a gente veja. As pessoas que não acreditam nisso vão ter uma baita surpresa. É sério. Brian Greenrod acredita ser uma das várias pessoas que testemunharam o OVNI acima de Christchurch em 1980. Ele espera um dia falar com outra pessoa que também teve essa experiência. Nossa última investigação nos levou para a ilha norte da Nova Zelândia, na capital de Wellington. Um pouco a norte daqui, ocorreu um dos encontros mais extraordinários já testemunhados. O contato entre alienígenas e um engenheiro de software, Paul Simpson. Pois é, em 2009 eu testemunhei um OVNI. Paul mora num vilarejo litorâneo à margem de Wellington, onde há uma praia calma e protegida, que, tirando as pessoas que passeiam com cachorros ou pescadores, é bem tranquila. Não existe nada especial neste lugar, exceto o fato de ser imaculado e pacato. Aparentemente, Paul é um empresário muito bem-sucedido que administra sua própria empresa de software, mas intimamente ele carrega um segredo que o incomoda desde 2009. Eu resolvi começar a contar para as pessoas porque era o meu aniversário de 39 anos e eu não quero ter 40 anos e ficar guardando tudo isso, né? Eu não tenho nada contra as pessoas que não acreditam nisso, porque se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Foi um verdadeiro choque. O avistamento ocorreu mais para o sul, na ponta da costa. Tem algumas noites que eu só durmo 1 ou 2 horas. E essa foi uma dessas noites. Eram umas 2 da manhã. E era uma noite muito calma e pacata. Então eu resolvi pegar uma taça de vinho e sentar lá na praia para relaxar, porque eu moro do lado da praia. Eu estava sentado lá fazia uns 10 minutos quando eu vi isso acontecer. Uma luz enorme desceu do céu. Como eu estava sentado perto de uma duna de areia, eu pensei que, na verdade, tinha vindo de trás e passado por cima de mim. E a nave estava rondando o mar a uma distância de 2 a 5 quilômetros da praia. Existe uma ilha lá, eu vi. Tava vasculhando. Era uma luz muito forte e ela ficava vasculhando para frente e para trás, sobre uma área bem específica. O que realmente chamou a minha atenção foi que o movimento dela era muito esquisito. Ela saía em velocidade constante, depois parava bruscamente, depois continuava em velocidade constante, parava bruscamente e ia para tudo que é lado. No começo eu achei que fosse a guarda costeira, com uma luz muito forte, e um helicóptero que estivesse muito longe para eu ver. Eu levantei e onde eu estava tinha um paredão.
Na maré alta, a água chega até o topo desse paredão aí, mas era a maré baixa. Então eu pulei esse paredão e eu caí na praia, numa tentativa de me aproximar para ver o que estava acontecendo. Eu nunca tinha visto uma luz tão forte. O brilho dela era muito, muito intenso. Ele era muito mais forte do que o holofote de um campo de futebol, por exemplo. Depois de um tempo, ela veio e pousou na praia. Foi quando eu consegui marcar os detalhes da nave. Então a nave pousou a uns 50 metros de mim, na praia. Tinha formato cilíndrico, mais ou menos do tamanho de um ônibus de linha, só que era totalmente lisa. O investigador de OVNIs Jamie Leonard ouviu Paul contando sua história e o considerou uma testemunha totalmente fidedigna. Se você estivesse tendo uma alucinação ou um pesadelo, de modo algum seria capaz de lembrar tão detalhadamente, nem o incomodaria, nem seria uma coisa que você guardaria por décadas. Mas o encontro de Paul foi muito mais intenso que apenas um avistamento. Havia uma luz roxa esverdeada, um matiz de roxo esverdeado luminoso ao redor dela. Iluminou o local um pouco, mas não muito. Não era tão brilhante, era da mesma intensidade que a luz da rua. Ela ficou lá por um tempinho e depois, debaixo dela, saiu o que eu pensei que fosse uma pessoa com um capacete grande, mas era um alienígena. Logo, o alienígena estava ali, na minha frente. Quase a uma distância, sei lá, do tamanho dos meus braços. Não parecia uma pessoa. Dava para ver que era uma espécie diferente. Parecia mais ou menos um macaco, mas era muito avançado. E ele estava ali na minha frente, com seus olhos enormes. Eu fiquei olhando fixo para esses olhos. Quando eu olhei para os olhos, eu recebi esses tipos de imagens mentais na minha cabeça. Eu não sabia disso na época. Foi só recentemente que eu estava estudando o fenômeno. Eu vou falar que é exatamente como outras pessoas descrevem o alienígena Gray. Ele tem 1,20 m e tem uma cabeça que é um pouco mais larga que os ombros, sabe? Ele tem olhos pretos e grandes, enormes. E ele estava usando um body de lycra, mas não parecia que tinha zíper. Era um body bem colado e até o pescoço. E a pele dele era meio que cremosa e acinzentada. Ah, tá. E a textura me lembra a massa de pão crua. Inclusive, acho que não estava chovendo, mas se caísse água nele, ia ter escorrido. Teria o mesmo tipo de absorção que a nossa pele. Ele estava na minha frente e eu estava paralisado. Eu não conseguia me mexer. Daí eu comecei a ver na minha mente todas essas imagens mentais bem vívidas. Foi incrível mesmo e incompreensível. Existem 5 classificações de contatos imediatos. O primeiro grau é um avistamento visual, a menos de 150 metros de distância. O segundo é quando ocorre um efeito físico, como um carro não funcionando direito, ou animais reagindo. O terceiro é uma entidade se apresentando. O quarto é a abdução humana. E a quinta é a comunicação direta. Paul saltou de um encontro imediato de 3º grau para o de 5º grau. E demorou 9 anos para ele contar para o pesquisador de OVNIs, Roger Stankovic. Ele inicialmente me contactou primeiro e nunca falou com ninguém sobre isso. E é interessante ele falar abertamente no vídeo agora, o que é surpreendente, porque ele é uma pessoa bastante reservada e ele queria guardar isso para si mesmo. Mas agora ele contou tudo e ele está compartilhando essa informação com muito mais pessoas, o que é bom. Eu estou muito contente por ele ter feito isso. É muito raro termos um relato como esse, no qual temos uma testemunha extremamente fidedigna e uma experiência extraordinária como essa, na qual a nave pousou e uma entidade saiu da nave e interagiu com um humano. Esses casos são extremamente raros. E sobre o que Paul conversou com o visitante alienígena? Quando aquilo começou, eu fiquei ali pensando, mas
que é isso? O que está acontecendo? O que é tudo isso? E depois tinha imagens da Terra, tipo, olhando para baixo, passando por todos os continentes. Eu vi que teve um enfoque bem particular na floresta amazônica. Eu sabia porque eu conhecia a área pelos mapas e eu tive fortes emoções. Eu falei, ai minha nossa, entende? A imagem é muito precisa. Você precisa muito, ela você não entende como ela é importante. E foi esse tipo de emoção que eu senti. Para mim é muito difícil descrever tudo isso apenas com palavras, porque eram imagens mentais e conceitos, mas eu vi coisas como garrafas de plástico descendo os rios e indo para o oceano. E existem microplásticos, eu pesquisei sobre isso, mas eu não sabia sobre isso naquela época. Se você continuar destruindo o ambiente desse jeito, não vai ter saída, você vai se dar mal. Eles explicaram como é a ciência da telepatia, como ela funciona, aqueles olhos grandes. Na verdade, são órgãos biológicos. E o tipo específico de radiação que sai deles causa alucinação, mas de um modo bem controlado. Então, ao emitir tipos específicos de radiação, eles conseguem suscitar memórias específicas. E se eles conseguem entender o seu cérebro, e conseguem, então eles sabem que frequências de radiação podem suscitar que tipos de pensamentos. Esse é o jeito deles se comunicarem. E teve uma coisa que me deixou bastante surpreso. De repente, as imagens mentais pararam. E eu não fiquei mais paralisado. Fiquei totalmente lúcido e em pleno controle de mim. E o alienígena pequenininho ainda estava lá. Ele estava me encarando. É claro que eu fiquei curioso, eu queria tocar nele. Então, eu fui lá para tocar nele. Eu estava indo pegar ele para ver e para tocar. Mas assim que eu me mexi, ele recuou outra vez. E eu tive uma sensação bem intensa de medo. Eu fiquei ali, apavorado. Olha, foi o pior medo que eu já senti. Eu corri de volta pela praia. Tem uns degraus e uma rua que morre nessa praia. Ela sai da praia e vai para as rochas. Depois para a estrada. Eu subi correndo aqueles degraus. E aí, quando eu olhei para onde a nave estava, eu vi que ela decolou e sumiu no céu. Aí eu corri para casa. Eu dormi muito bem por algumas horas e levantei na manhã seguinte. E eu fiquei pensando ali, será que foi um sonho? Foi uma alucinação? O que aconteceu? Aí eu não fui trabalhar. Eu voltei para a praia. E estava de dia agora. Tinha várias pessoas passeando com os cachorros, correndo, curtindo a praia. É comum de manhã nesse lugar. E eu vi que a minha taça de vinho ainda estava lá, onde eu estava sentado. E aí a minha ficha caiu. Espera aí, não era um sonho não. A gente não está sozinho no universo. Existe uma espécie avançada que está regularmente nos visitando. E ela está aqui há muito tempo. Ela é real. Isso não é mentira. E é uma coisa surpreendente. O avistamento de Paul Simpson é um dos encontros imediatos mais fidedignos e intrigantes que Roger Stankovich já investigou.